Queridos amigos dessa Casa de Luz, aqui estamos, cumprimentando a todos, cada um na sua casa, nós também, para uma conversa, muito mais do que uma palestra, é uma conversa. E nós gostaríamos de cumprimentar a direção da casa por essa iniciativa, porque é muito bom esse momento de reunião, em que nós estamos em contato com a nossa casa, com os nossos mentores. Eu também sou da Casa de Batuíra, uma casa que mantém todos os dias uma prece às 3 horas da tarde, mantém as orações no momento das nossas reuniões públicas, enfim, que continua fazendo o seu trabalho de assistência aos necessitados. E é muito bom e por isso eu quero cumprimentar. Isso já é uma forma de cuidar do espírito. E o nosso tema é exatamente esse: cuidar do corpo e da alma, cuidar do espírito. Nós vamos ver em Kardec, no Livro dos Espíritos, a questão 718, quando ele pergunta: a lei de conservação nos obriga a prover as necessidades do corpo? E os espíritos benfeitores vão responder sim, porque sem força e saúde, impossível é o trabalho. Uma resposta curta, mas ele vem nos mostrar que precisamos do corpo, porque quando nós reencarnamos, quando nós voltamos ao cenário terreno, nós temos coisas a cumprir. Nós viemos com uma carga de fluido vital que vai determinar o tempo de vida, e nós temos que cuidar desse corpo para cumprirmos tudo aquilo que precisamos fazer, seja junto aos nossos familiares, sejam outros compromissos que assumimos na nossa profissão, na casa espírita, onde quer que seja, nós temos necessidade do corpo, porque ele é que vai nos dar condição de trabalhar. E quantos nós vemos que estão cuidando dos seus corpos e que estão aí trabalhando. O maior exemplo que nós temos hoje é o Divaldo, que acabou de completar 93 trabalhando, e como tivemos o Chico com 92, igualmente trabalhando. Então, o corpo precisa de cuidado, o corpo precisa ser bem cuidado, precisa ser tratado. E o que significa tratar do corpo? Nós sabemos, é alimentá-lo com equilíbrio, alimentá-lo de forma saudável, tratarmos da higiene, higienizar o nosso corpo, cuidando da nossa aparência, que também faz parte, dormir o tempo necessário. Hoje as pesquisas mostram a importância de se dormir pelo menos 8 horas por noite, né, a cada dia, e sem as compensações, não adianta tentar compensar no final de semana, porque não faz bem. A importância da melatonina, que esse neurotransmissor que vai fazer tanta atividade durante o sono, e sabemos da importância, por exemplo, de se dormir bem, de tentar ir para a cama mais cedo, para poder tudo aquilo que está acumulado que foi acumulado durante o dia, o cérebro continuar trabalhando, porque o cérebro não para. Estamos falando aí do cortisol, né, desse hormônio que nos agita, que nos dá o estresse. Então, ele só desaparece com pelo menos 7, 8 horas de sono. Então, isso tudo é cuidar do corpo. É também praticar esportes, é também fazer atividade física, mas tudo isso de uma forma equilibrada. Nós que estamos aí na dita melhor idade, nós sabemos como é importante a atividade física, a musculação, o pilates, a yoga, não importa o quê, mas é importante para manter a vitalidade. Isso é nosso compromisso com esse corpo para que ele dure o tempo que ele tinha que durar. Porque se nós viemos com a carga vital, com o tempo vital, para isso, nós temos que dar conta. E na pergunta seguinte, ele vai dizer: é repreensível o homem procurar o bem-estar? Ou seja, tudo isso que nós estamos falando,
E mais as distrações, tudo aquilo que nos dá bem-estar, a refeição em família, a refeição com os amigos, uma, uma diversão, ver o filme, ver suas novelas, os programas da televisão, rir um bocado, isso tudo causa bem-estar. Nós sabemos, há uma pesquisa, inclusive, que eu gosto muito de citar, sobre uma pesquisa longitudinal feita nos Estados Unidos, na Universidade de Harvard, e que constatou que a busca da felicidade, a pesquisa era sobre felicidade, e se constatou que o que mais dá alegria e felicidade às pessoas são as boas relações. Então, isso dá bem-estar. Ter amigos, estar com os amigos, conversar com os amigos, nem que seja como nós estamos fazendo agora, através das mídias digitais, das redes sociais, não importa, isso tudo é procurar o bem-estar. Então ele vai dizer, é natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação. Ele não condena quem procura o bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outrem, e não venha diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. E aí nós temos um grande alerta. Por quê? Precisamos meditar se o nosso bem-estar está sendo às custas do sacrifício do bem-estar do outro. Porque vejam, quantas vezes no passado, sobretudo, e nós conhecemos isso através da história, haviam aquelas pessoas com poder que tinham seus escravos, aquelas pessoas que permaneciam de pé ao lado da sua cama a noite inteira, outros o dia inteiro, apenas para atender o desejo do seu amo no momento que ele precisasse. Nós sabemos de pessoas lá atrás, no tempo lá, a gente sabe isso desde lá do Egito, que tinham aqueles para abanar no tempo da hora do calor. Isso era para dar bem-estar, ou seja, às custas do sacrifício de outrem. E hoje nós temos em casa, temos que tomar cuidado com isso, porque muitas vezes nós estamos usando os nossos empregados domésticos, aquelas pessoas que trabalham na nossa casa, para satisfazer o nosso bem-estar à custa de sacrifício deles. Então, esquecendo, por exemplo, que os nossos trabalhadores, eles também têm família. Então, é tão bom quando a gente consegue mandar embora mais cedo. Vai estar com os seus. Isso é muito bom, deixa que eu termino. Se é para recolher uma roupa da corda, deixa comigo, eu vou fazer. Para terminar um serviço, deixa que eu vou fazer. Isso é muito bom. Porque eu estou tratando aquela pessoa que trabalha comigo como meu irmão. Eu não posso sacrificá-lo. Então, o meu bem-estar não pode ser às custas do sacrifício do outro. Agora, ele vai dizer também que não venha diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. E aí a gente vai falar dos excessos de todo tipo, quando ele vai falar de abuso. Por quê? Quantas pessoas passam o dia todo na academia? Quantas pessoas praticam esporte e só fazem isso, só se dedicam a isso, esquecidos de outras coisas, de outras tarefas da vida, né? Em desequilíbrio. A questão é faltar equilíbrio. Quantas pessoas comem em excesso? Quantas pessoas bebem, mesmo que dizem que é socialmente, que fumam, que usam do tabaco, e tudo isso é prejudicial à saúde. Então, nós deveríamos cuidar do nosso corpo, esse santuário que Deus nos deu, para que ele se conserve o tempo que tem que ser conservado, nosso fluido vital, para que a gente não atente contra ele. Vale lembrar aqui, André Luiz, quando nos fala lá no Nosso Lar, no livro Nosso Lar, que quando ele chega no mundo espiritual, ele é considerado um suicida. É um suicídio indireto. Por quê? Ele era chegado à bebida. Aí nós vamos dizer, mas como? Ele era alcoólatra? Não. É aquela bebida social. Bebia socialmente, como tantos de nós ouvimos outros companheiros dizendo isso. É a bebida social. Não, está fazendo mal ao corpo. E o que é pior é quando se usa realmente a droga,
a droga mais pesada, que nós estamos falando aqui da maconha, nós estamos falando da cocaína, da heroína, do ópio. Essas coisas que realmente destroem o cérebro, destroem o corpo. Existem hoje inúmeros estudos mostrando a relação que existe entre suicídio e uso de drogas. Nós sabemos que a depressão é a primeira causa de suicídio e as drogas associadas à depressão são a segunda. Isso é terrível. A pessoa que se destrói. Nós conhecemos pessoas que estão nas ruas, vivendo da caridade alheia, porque entrou nas drogas e não conseguiu sair. E nós não estamos falando só daqueles nossos irmãos que vivem em situações de penúria, que vivem sem instrução, não. Existem pessoas com instrução, pessoas com diploma, que estão hoje nas ruas por conta de drogas. E nós sabemos que no plano espiritual, a nossa casa, a Casa de Batuíra, faz um trabalho específico, como faz também os nossos amigos lá do Gaerol, que vem a acolher essas pessoas nos dois planos da vida. E sabemos que chegam no plano espiritual com grandes dificuldades. Então, isso afeta não só a questão do físico, como a questão moral. Então, esse é o grande problema. O que é que nós estamos fazendo para atingir o bem-estar? Considerando que, para muitos, usar a droga é fonte de bem-estar. Não, nós não concordamos com isso, né? Nós sabemos que não pode ser fonte de bem-estar uma coisa que é a ruína da criatura. Então, precisamos, sim, olhar se aquilo que está causando o nosso bem-estar não está nos levando a ter problemas de ordem moral. E eu gostaria de lembrar aqui uma coisa que eu moro em prédio, moro aqui no 13º andar, e à minha volta eu tenho um panorama de outros prédios e tenho observado que quando acordo mais tarde da noite, às vezes de madrugada, eu observo muitas casas ainda com luzes acesas e pelo reflexo a gente percebe que são televisores ligados. Então vejam quantas pessoas perdem horas de sono vendo uma série após a outra, sem descanso, sem dar tempo ao seu corpo de reposar, de vendo seus filmes. Isso é bom ver filme, é bom ver série, nós não estamos condenando. O que nós estamos falando é dos excessos. E toda vez que tem excesso, o nosso corpo se ressente, ele vai perdendo uma coisa que é importante, que é a questão da imunidade. Quando nós perdemos a nossa potência, quando nós perdemos pelo cansaço, quando não se dorme o tempo necessário, que o cortisol continua agindo no corpo, tudo isso é muito prejudicial ao nosso espírito. Por quê? Nós abrimos brechas para o desequilíbrio, nós abrimos brechas inclusive para que aqueles que não se afinam muito com o bem, aqueles que querem muitas vezes ver a nossa derrota, eles se aproximam. E eu não estou sequer falando do teor dos filmes, das séries, dos programas, porque sabemos que, infelizmente, há pessoas que estão se alimentando de coisas que não são as mais saudáveis. Não levam para o seu cérebro as imagens que vão permitir mais tarde, no seu desdobramento da hora do sono, nem tampouco nas suas emoções, permitir que vá para um lugar tranquilo, que vá desfrutar das belezas do plano espiritual. Então, temos que tomar cuidado, sim, com tudo isso que nos distrai, tudo isso que nos puxa para baixo.
Mas nosso assunto também é falar do, da questão de cuidar do espírito. Então, claro, nós estamos vivendo dias muito difíceis, estamos vivendo os dias das incertezas, porque vivemos um dia de cada vez. Nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos o que é que nos espera. Isso é fonte de ansiedade, sem dúvida, é fonte de ansiedade. Mas nós precisamos, sobretudo nós, os adultos, quando temos jovens e crianças em casa, nós precisamos manter o equilíbrio, nós precisamos permitir que os amigos espirituais entrem em sintonia conosco. Então, uma das coisas que nós sugerimos e que os estudiosos dizem que manter rotina é uma forma de controle. Então, quando tudo foge ao controle, como é importante que a gente se reúna com a família e estabeleça rotinas dentro de casa, que possamos dizer para as pessoas a divisão de tarefa, porque é uma oportunidade, inclusive, essa de cuidar do espírito. Então, como é que nós cuidamos do espírito, né? Nós cuidamos do espírito, sobretudo, quando nós entramos em sintonia com os nossos amigos espirituais. Então, nosso primeiro cuidado é com os nossos pensamentos. O que é que nós pensamos? Do que é que nós falamos? Do que é que nós nos alimentamos emocionalmente? É difícil? É. Porque vivemos nesse mundo digital em que, queiramos ou não, basta pegar um celular, basta entrar numa rede social, que nós estamos ali vendo coisas de todo tipo. Então, será que vale a pena entrar em discussão? Será que vale a pena brigar por questões políticas? Será que vale a pena a gente se desequilibrar dentro de casa? Nós que já estamos tão trancados dentro de casa, ainda vamos nos desequilibrar, trazendo esse mal-estar? Por quê? Cada vez que nós entramos em desequilíbrio, nós estamos abrindo portas para obsessão, estamos abrindo porta para esses nossos irmãos menos felizes, nossos irmãos, que nós, quando falamos em obsessores, nós que trabalhamos em reunião mediúnica, entendemos que são nossos irmãos, que são vítimas, que precisam do nosso amor, que precisam do nosso carinho. Mas nós que hoje estamos dentro de casa, não podemos atraí-los. Quando estamos ainda dentro de um centro espírita, onde tem o trabalho mediúnico, que é onde é feito, muitas vezes podemos até levar os nomes das pessoas que precisam, os nossos próprios, para o tratamento. Mas hoje, estamos dentro de casa, nós precisamos de boas companhias. Então, esses momentos de prece que nós fazemos nas nossas casas espíritas, o que nós temos visto, o bem-estar que causa, os depoimentos que as pessoas dão depois nas redes sociais, nos grupos das nossas casas, é sempre, primeiro, que está crescendo. Todo dia o número cresce. Hoje, inclusive, tivemos uma companheira da Suíça, cuja prima mora no Brasil, frequenta a nossa casa, e ela lá, se considerando um pouco sozinha, ela, sabendo do nosso encontro às 3 da tarde, entrou para também participar dessa hora de oração. E como isso nos faz bem, porque o depoimento é esse, tira-nos um pouco do foco da pandemia, das dores, das mortes, porque tudo isso nos afeta. Não há como negar que o dia que nós sabemos da partida de milhares de pessoas que estavam nas suas vidas normais, que estavam no seu cotidiano e que, de repente, e Deus sabe o porquê, precisamos entender isso, elas são apartadas dos seus entes queridos e partem para o plano espiritual. Então, sabemos que tem muitos lares em lutos, um número imenso de lares
sofrendo a dor da reparação, da separação. Então, precisamos sim orar por esses irmãos. Então, essa é a nossa contribuição, essa é a nossa forma. Por quê? Quando nós levamos a luz ao nosso irmão, essa mesma luz nos ilumina. Não tenhamos dúvida disso. Então, é importante que nós façamos a nossa parte, dando aquele telefonema que levanta o astral daquele que está mais triste, distraindo as crianças da nossa casa, tendo paciência com elas, porque estão realmente vivendo uma hora muito difícil para todas elas. Como ficar dentro de casa? Como ficar longe dos seus companheiros? Sabemos da questão das escolas que estão muitas vezes sobrecarregando as crianças de tarefa. Como isso é difícil para os pais vê-los aborrecidos, tendo que fazer as tarefas de casa, tendo que dar conta dos seus deveres. E muitas vezes os pais, às vezes a maioria das vezes a mãe, que ainda tem que dar conta dos deveres da casa, porque muitos de nós estamos sobrecarregadas, ou seja, estar com a criança, brincar, ter horas de lazer com a família, inventar brincadeiras novas, relembrar as nossas brincadeiras, as brincadeiras do passado. Tudo isso é muito importante, tudo isso faz bem para o espírito e nós deveríamos estar empenhados nesse momento de fazer isso, de trazer nas lembranças, as lembranças da família, fazer essas rodas tão amorosas de conversa, contando casos, trazendo através das mídias as reuniões de família. Se me permite, eu gostaria de contar, no último domingo, Dia das Mães, fizemos uma reunião de família, reunindo mais de 20 participantes, mãe, irmãos, netos, quer dizer, a minha irmã com seus filhos, seus netos, nós, os irmãos, sobrinhos netos, primos. Como é agradável, como é bom manter esse espírito elevado, aí a gente esquece das coisas que estão acontecendo. Outra forma de nós mantermos o espírito sadio, outra forma é a ação no bem. E aí nós vemos quantas pessoas hoje estão envolvidas em dar um pouco de carinho, um pouco de apoio àqueles que estão desempregados, àqueles que estão nas ruas, àqueles que estão passando privação. Então, são pessoas que estão preparando quentinhas. E eu gosto de contar esse episódio porque ele surgiu no nosso grupo e é uma situação muito interessante. É um grupo de senhoras da Ilha do Governador, da Igreja Católica. Elas se reuniram e começaram a fazer quentinha, cada uma em sua casa, um pouquinho. O trabalho foi crescendo, crescendo, e aí começaram a pedir a algumas pessoas que aceitassem fazer também. E essa senhora, cujo caso nós tomamos conhecimento, ela se ofereceu. Então, eles ofereceram as quentinhas, ofereceram o material para ela preparar. Ela tinha 2 crianças em casa, uma criança, um menino de 5 anos e uma garotinha que ainda ia fazer 3 anos, no momento agora. E quando ela começou a preparar os alimentos, as crianças queriam entender aquilo. Mamãe, o que é isso? Por que tem tantas essas vasilhas prateadas? Por que tem tanta comida? Por que você está no fogão? E ela então conta para que é. Eles se encantam e querem ajudar. Aí ela diz, bom, para ajudar, isso a idade não permite, eles são muito pequenininhos. Então, ela propõe a eles uma outra tarefa. Então, ela diz assim, eu acho que vocês podem me ajudar de uma outra forma. Que tal se vocês fizessem uns cartões, se nós fizéssemos uns cartões para botar em cima de cada quentinha? E assim ela foi para o computador, desenhou um coração grande, escreveu em cima, vai passar, e deu para as 2 crianças pintarem. Meus queridos, vocês precisam ver como isso ficou bonito.
Como as crianças tão pequenas pintaram com tanto carinho e depois ajudaram a colar em cima de cada quentinha, e eram muitas, em cima de cada quentinha, um coração colorido com a mensagem: vai passar. Essa mãe está aproveitando o momento da reclusão, do isolamento, da pandemia, para ensinar uma das melhores lições para os seus filhos, da caridade, do amor ao próximo, de fazer sem saber a quem. Eles não sabem para quem vão aquelas quentinhas, mas estão fazendo a caridade. Então, como isso é importante? Que nós aproveitemos esses momentos para levantar o astral, para fazer alguma coisa em benefício do próximo. Costureiras da nossa casa, perdão se eu estou falando tanto da nossa casa, mas é por pura admiração do trabalho que lá é feito. É um trabalho social muito bonito naquilo que nossa casa se chama Grupo de Apoio ao Menor do Cassinu, é o nosso lado social. Convido a todos, se quiserem um dia conhecer, lá no Gradim. Então, chama-se Casa de Batuíra, Grupo de Apoio ao Menor do Cassinu. E na nossa casa nós temos creche, atendemos a 100 crianças, e as famílias, as mães. E nós temos cursos de culinária, cursos de embelezamento de pé e mão e cabelo, e nós tivemos também curso de corte e costura. E nesse momento, mães daquela comunidade pobre ali do nosso entorno foram para as máquinas fazer máscaras para doar, simplesmente para doar. E nossa casa, então, fazendo doação de máscara. Isso é ocupar o tempo, isso é trabalhar o espírito. E, sobretudo, e nós não podemos deixar de falar nisso, os momentos de oração em casa. Quando Jesus fala, né, vai para o seu quarto e ore em silêncio, ore a Deus. Como isso é importante. Isso é cuidar do espírito. Cuidar do espírito é conversar com o Criador. Nós que somos suas criaturas, é entender que se estamos passando por isso, há uma razão de ser. E com certeza o que vem aqui à frente é melhor. Tantas e tantas foram as mensagens que nós recebemos desde o tempo de Kardec, falando do mundo de regeneração. Hoje nós ouvimos palestras e seminários de amigos nossos espíritas, ou então daqueles que nós admiramos, como o Divaldo, que nos falam desse momento de transição. Então, se tem dor, se tem sofrimento, não vamos aumentar. Por quê? Se somos criaturas de Deus, Deus quer o melhor para nós. Ele nos criou para a felicidade. Mas nós sabemos que na nossa evolução erramos muito. E quem sabe pedimos essa prova de estarmos recolhidos em casa. E nós que estamos aí, em condição de termos um celular, estarmos em casa, frequentarmos uma casa espírita, possivelmente estamos em situações muito felizes, quando tantos dos nossos irmãos, em tantos lugares do mundo, estão vivendo com as maiores dificuldades, enfrentando tanta dor, tanta dificuldade, sem ter para onde ir, sem ter a quem recorrer. Então, vamos agradecer a Deus, que as nossas palavras sejam todos os dias de gratidão por tudo que temos, pelo alimento que temos, pela comida que nos chega aqui, que bate a porta. Nós pedimos, ela vem, né? Sobretudo nós que somos do grupo de risco, não podemos sair. Então, com que facilidade passamos a mão no celular e pedimos a comida. Vejam, nós temos o conforto, muitos de nós, de termos à mão todos esses nossos aparelhos que nos conectam com todo mundo. Então, isso é tão bom, temos tanto que agradecer. Então, nas nossas orações,
Sobretudo, façamos as orações deixando nas mãos de Deus o nosso destino. Deus sabe por que nós estamos aqui. Se nós vivemos para evoluir, se estamos passando por isso, isso faz parte da nossa evolução. Então, precisamos guardar a paz. Há estudos de neurociências que eu gostaria de lembrar, dizendo o seguinte: quando você tem paz de espírito, quando você tem alegria, você tem mais facilidade para agir. O seu cérebro encontra saídas diante de dificuldades. No entanto, quando você está na tristeza, na melancolia, você tem embotamento do cérebro. Falando em melancolia, nós nos lembramos de uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, esse capítulo que lemos com tanta frequência pelo consolo que ele nos dá, bem-aventurados aflitos. No seu item 25, ele vai falar da melancolia e vai nos dizer o seguinte: esse estado de tristeza, esse estado que a pessoa não sabe exatamente por quê. E aí o espírito benfeitor que dá a mensagem, ele vai dizer: é o seu espírito, vou ler, é o espírito aspirando a felicidade e a liberdade, que se esgota, jungido ao corpo, que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia. Então, se isso existe, né, esse desejo de liberdade, muitas vezes deve estar acontecendo com aquelas pessoas que estão se sentindo muito oprimidas, estão se sentindo com muito medo, estão quase que em desespero. E isso não ajuda em nada. Isso diminui a imunidade. Nós precisamos estarmos bem, fazermos meditação, colocarmos a energia dos nossos centros de força equilibrados. Isso nas nossas orações nós conseguimos. Ele vai dizer o seguinte: não queira você sair do seu corpo antes. Exatamente, ele vai nos dizer o seguinte: se no curso desse degredo provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações, as tribulações, sede fortes e corajosos para o suportar. Afrontai-os resolutos, duram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais. Então vejam, os espíritos lá no tempo de Kardec falando para a gente dessa situação que praticamente é isso que nós estamos vivendo. Aquelas pessoas que estão sofrendo perda dos seus entes queridos, dizendo: mas eu já não aguento mais. Não, tenha força, trabalhe no bem, ganhe o seu tempo fazendo a caridade, tratando do seu corpo, tratando do seu espírito. E isso vale também para a questão do pânico e do medo. O medo nos desequilibra. O medo desequilibra o nosso organismo. Nós temos hormônios que são liberados e que impedem a gente de manter qualquer tipo de bom senso, qualquer tipo de raciocínio calmo, correto. O pânico dá eu diria que dá uma obturação, ele tapa por completo a nossa capacidade de raciocinar. Então vamos evitar o pânico, nós estamos nas mãos de Deus. Se tivermos que contrair a doença, se for da nossa destinação como prova ou mesmo como expiação, isso fez parte dos nossos planos. Mas confiamos que não haverá. Confiamos em Deus, temos nossos dias de alegria, temos os nossos dias junto aos nossos entes queridos, temos o nosso lar para cuidar.
Muitos de nós aqui estão envolvidos nas tarefas domésticas, redescobrindo receitas, chamando o companheiro, chamando as crianças para fazer o pão, fazer a sobremesa. Ou seja, há tanto encantamento mesmo nessas coisas que nós estamos vivendo, que são os antídotos que nós temos. Precisamos ter vontade firme. Vamos lembrar que quando Jesus perguntava para aqueles que procuravam por ele para serem curados, ele dizia, né? Queres ficar curado? O que queres que eu te faça? Você quer? É a vontade firme. Nós precisamos ter essa vontade firme de cada vez que tivermos sentindo que podemos estar tropeçando, não vamos tropeçar. Às vezes são as pedras pequenas que nos fazem tropeçar. Montanha não nos leva a tropeçar. Então vamos retirar vamos retirar essas pedras pequenas, vamos continuar a nossa caminhada na certeza de que Deus vela por nós. E eu gosto muito de um livro da nossa querida Alcione Peixoto, o livro chamado Evangelho, Conversão e Cura. Eu gostaria de terminar lendo uma passagem da nossa querida Alcione. Isso é dela. E ela diz assim: quando tudo nos parecer escuro, quando não houver a saída aparente para as nossas inquietações e dificuldades, lembremos-nos de que estamos diante da eternidade e que esses percalços, por mais agudos nos pareçam, cessarão rapidamente se bem ocuparmos o nosso tempo. É o que nós estamos falando. Vamos ocupar bem o nosso tempo. Supliquemos a Deus que fortaleça em nós a paciência e nos preserve a esperança. Sem a esperança, toda dor se torna muito cruel. Então, que a nossa mensagem seja a mensagem da esperança, seja a mensagem que Jesus veio trazer a todos nós. Brilhe a vossa luz. É isso. Vamos nós, diante dessa dificuldade momentânea que estamos passando, vamos repetir a frase que todos nós falamos: vai passar. Claro que vai passar. Em outros países já está passando. E vamos manter a calma, vamos acreditar que somos muito bem amparados, vamos manter-nos em sintonia com os nossos amigos espirituais, nas nossas orações da manhã, nas nossas orações da noite, nos nossos grupos de oração. Vamos estar presentes no nosso Evangelho no lar, na certeza de que as sombras se espantam e nós vamos estar sempre conectados com o nosso Criador, que nos fez para a felicidade. Que Deus abençoe a todos nós, estejam todos em muita paz e muito obrigada a todos pela atenção.